Bom, pessoal, nós iniciamos a nossa aula hoje ouvindo alguns sons. Por quê? Nossa videoaula de hoje é de ciências e nós vamos estudar o som, a vibração da matéria. Então, quando nós ouvimos um som, de alguns instrumentos musicais, de uma buzina, de aplausos, nós estamos ouvindo a vibração do som, que vem de um objeto. Então, hoje, na nossa videoaula de ciências, nós vamos estudar o som e a vibração da matéria. Então, vamos lá, pessoal. Peguem aí o livro de ciências de vocês e nós, na página 100, nós vamos conversar, fazer a leitura e entender um pouco mais sobre esses tipos de sons, tá? Nossa voz, uma música que escutamos no nosso celular, o barulho de uma moeda quando cai ao chão, são diferentes exemplos de som. Apesar de serem de diferentes fontes, todos os sons citados têm algo em comum. São produzidos por vibrações. Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração que gera ondas sonoras e um ambiente para onde as ondas elas se espalham. Esse ambiente pode ser o ar, a água, até mesmo matérias sólidas. Nós percebemos que o som por meio de a gente percebe o som por meio do nosso órgão auditivo, que são os nossos ouvidos. É ele que capta as ondas sonoras e as envia para o nosso cérebro, que vai interpretá-las e armazenar as informações e as sensações dos sons. Eu vou colocar aqui para vocês alguns tipos de sons e a gente vai ouvir e tentar identificar esses sons. Então, olha só, gente. Através do som, só ouvindo os sons, eu consigo perceber o que são. Se são animais, se são meios de transporte, se são sons da natureza. A gente ouviu buzina, a gente ouviu o lobo, as ondas do mar. Então, o meu ouvido capta esse som, leva para o meu cérebro, que guarda todas essas informações e me traz a imagem desses sons, as pessoas, a matéria que produz esse som. Existem sons que são harmoniosos e sons que são desordenados. O que os diferencia é o som, os harmoniosos, que são criados e gerados com ritmo,
e intencionalmente ou não, enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica. Por exemplo, quando uma banda ela está tocando, né, todos os músicos estão em harmonia para que aquele som saia perfeito. Agora, quando a gente está na nossa casa, se a gente parar um pouco, a gente escuta a nossa mãe falando, o carro de som que passa na rua, o som dos pássaros, isso são sons desordenados. Então, no ambiente em que a gente está, tem vários tipos de som. Os instrumentos musicais, né? Muitos instrumentos musicais trazem essas vibrações e trazem esses sons. Os instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer o som, a manipulação do som, que compõem músicas, são classificados de acordo com a forma que emitem seu som. Então, para cada instrumento musical, existe um som específico e característico daquele instrumento, tá? A nossa voz, a voz humana, né? Nossa voz é resultado da vibração de membranas elásticas localizadas dentro do nosso pescoço, aqui, que são chamadas de pregas vocais. Elas vibram graças à passagem do ar que sai do nosso pulmão e por isso que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Então, nós dependemos do ar para que o ar que sai do pulmão faça a vibração nas nossas pregas vocais para sair o som da nossa voz. Então, o som dos animais. Vários animais produzem sons diferentes. Como os instrumentos, cada animal tem um som característico, tá? Algumas aves, elas usam canto, né, para chamar a atenção dos outros pássaros ou quando elas estão em perigos. Os sapos, as rãs, coacham, né? Os grilos, cricrila. Então, cada animal, o cachorro, ele late, o gato, mia. Então, cada animal tem sua característica e transmite um som, mantendo a saúde auditiva. O que a gente precisa fazer para manter a nossa saúde auditiva em dia? A exposição prolongada a barulhos muito altos pode prejudicar a nossa audição. Pode causar uma perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. É importante proteger nossos ouvidos dos sons altos, sejam pouco ou muito tempo, pois quanto mais nos expomos ao som alto, mais depressa gastamos nossa capacidade de ouvir, às vezes de forma irreversível. Então, quando a gente escuta muita música no fone de ouvido, muito alto, isso acaba prejudicando o canal auditivo. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente fica doente. Da mesma forma é o nosso ouvido. Se a gente não cuidar do nosso ouvido, ele vai ficar doente. Então, a melhor forma de cuidar da nossa audição é nos prevenindo, né? Tendo cuidado com a altura do som que nós ouvimos. Não usar fone de ouvidos ligado ao máximo. Não colocar cotonetes dentro do ouvido. Isso pode prejudicar. E aí, como a gente está estudando a propagação do som, a vibração, nós vamos realizar as atividades do nosso livro. Então, conto com vocês. Peguem o livro, abra na página 113 e 104 e nós vamos responder algumas perguntas referente ao que nós aprendemos na nossa videoaula.